Eu sou Isis Dalanora, gestora governamental de controle interno da Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, órgão no qual atuo no setor de orientação e apoio ao gestor público. Nesta aula, nós iremos aprender as particularidades da prestação de contas por tipo de despesa. Vamos lá? Primeiramente, veremos um pouco sobre a despesa normal, que é conhecida como uma despesa padrão, uma vez que obedece à execução normal de despesa, empenho, liquidação e pagamento. É quando o próprio órgão que recebeu esta dotação executa as etapas do processamento da despesa. E quem tem a obrigação de prestar contas nesse tipo de despesa? O ordenador de despesa da unidade orçamentária. Porém, na prática, os ordenadores de despesa delegam essa função de organização dos processos para a área administrativa e financeira dos órgãos, que ficam com a responsabilidade de organizar essa documentação de prestação de contas. O prazo para a prestação de contas em despesa normal é de 60 dias, a contar da data de pagamento da despesa. A lei também reserva mais 90 dias para análise, lembrando que o módulo de análise dentro do EFISCO ainda encontra-se em fase de testes. Porém, esta obrigação precisa ser cumprida normalmente pela unidade gestora. Ou seja, se no momento da análise o gestor encontrar irregularidades, estas precisarão ser sanadas e regularizadas dentro do prazo de prestação de contas fisicamente. A prestação de contas deve ser entregue aos responsáveis designados por portaria do órgão ou entidade transferidor do recurso, para fins de análise e arquivamento. Nosso manual de prestação de contas traz, a fim de facilitar o trabalho do gestor público, os anexos com checklists de composição e análise das prestações de contas. Nesta apresentação, criamos alguns links com esses anexos para você, gestor, possa ter fácil acesso a esses anexos e consiga utilizá-los no seu dia a dia de trabalho. No checklist de composição, nós trazemos item por item de tudo aquilo que o gestor precisa observar no momento da organização dos documentos, que precisarão compor prestação de contas. No checklist de análise, trazemos todos os pontos que o responsável pela análise precisará observar a fim de conferir se a prestação de contas está em conformidade com a lei. Vamos agora falar da prestação de contas em despesas executadas por meio de suprimento individual. Esta despesa é a realizada por meio do regime de adiantamento, pois obedece uma execução especial de execução da despesa, onde a despesa será empenhada, paga e só depois liquidada. Acontece apenas quando a realização da despesa não puder seguir o processo normal, em casos de despesa de custeio, com material de consumo e locomoção fora da sede. Para se aprofundar nesse assunto, recomendamos a leitura do nosso Manual de Suprimento Individual, disponível no site da Controladoria, www.cge.pe.gov.br. Bem, os responsáveis pela prestação de contas de suprimento individual será aquele servidor que recebeu crédito em sua conta, conhecido como a figura do supridor. Para serem autorizados a executar a despesa via suprimento individual, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, como ser servidor, estar em efetivo exercício e ter seu nome credenciado no cadastro de recebedor de suprimento do sistema EFISCO. Para cadastrar seus supridores no EFISCO, o órgão precisará ter publicado portaria, indicando a quantidade de supridores que irá precisar para aquele exercício. Com isso, é necessário enviar esta portaria para a Central de Atendimento ao Usuário da Fazenda para que seja liberado dentro do sistema EFISCO o comando de cadastro dos supridores de cada unidade gestora. Caso um supridor não esteja mais em exercício naquela UG, o órgão poderá realizar a substituição por um outro. Esta substituição apenas não poderá ser feita se o supridor estiver em alcance, penalidade que veremos ainda nesta aula. O prazo para a prestação de contas de suprimento individual é de 60 dias, a contar da data de liberação do recurso, e mais 60 dias para análise. Uma importante observação é que o órgão ou entidade pode, mediante edição de normativo interno e para assegurar o registro no EFISCO da prestação de contas dentro do prazo de 60 dias, reduzir este prazo para entrega da prestação de contas pelo supridor. Por exemplo, ele pode exigir que o supridor preste contas em 45 dias, para que então o responsável pela inserção no EFISCO tenha mais 15 dias para realizar uma análise e daí inserir toda a documentação dentro do sistema. A prestação de contas deve ser entregue mediante recibo
aos responsáveis designados por portaria do órgão ou entidade concedente, para fins de análise e arquivamento. Em caso de descumprimento do prazo, o supridor pagará uma multa no valor de 10% do valor original do suprimento, sendo tal valor sujeito à correção. Também fica sujeito ao pagamento de multa de 10% do valor original o ordenador de despesa, que, decorrido 90 dias após a liberação do suprimento, não procedeu à imediata tomada de contas especial do supridor e não fez uma comunicação escrita à controladoria até o primeiro dia útil após o término do prazo legal para a prestação de contas. Além disso, o servidor ficará em alcance se em 90 dias não proceder com a prestação de contas, impedido então de receber suprimento por 5 anos. Veremos agora as particularidades do suprimento institucional, que é aquela despesa com transferência de numerário à unidade administrativa, sempre precedida de empenho na dotação própria e submetida a regime especial de execução da despesa. Esta despesa é destinada às atividades de manutenção e desenvolvimento regular das ações, como material de expediente e contratação de serviços. Para suprimento institucional, o limite de gasto é de R$ 8.000 para cada tipo de despesa. Repetindo, este limite não é por suprimento, e sim por tipo de despesa. O prazo para a prestação de contas será de 90 dias, com mais 90 dias para análise. Esta prestação precisa ser entregue mediante recibo aos responsáveis designados por portaria do órgão ou entidade transferidor do recurso, para fins de análise e arquivamento. Em casos de atrasos na prestação de contas de suprimento institucional, os ordenadores de despesas da unidade administrativa ficam sujeitos ao pagamento de multa, correspondente a 5% do valor original do suprimento, atualizado monetariamente a partir da data em que a prestação de contas se tornou devida. Veremos agora um pouco sobre o regime de provisão de crédito. Esta despesa nada mais é do que uma transferência do poder de disposição do crédito pela unidade orçamentária a uma unidade administrativa a ela subordinada, em casos excepcionais, devidamente justificados à Secretaria da Fazenda e autorizado mediante portaria publicada no Diário Oficial do Estado. O responsável pela prestação de contas será o titular da unidade administrativa, responsável pela execução da despesa por meio do regime de provisão de crédito orçamentário. O prazo de prestação de contas é de 60 dias, contados a partir da data da efetivação do repasse financeiro, com mais 90 dias para análise. E assim como as demais despesas, a prestação de contas deverá ser entregue mediante recibo aos responsáveis designados por portaria do órgão, para fins de análise e arquivamento. Já o convênio é um acordo ou ajuste que estabelece vínculo de colaboração entre partes e disciplina a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual, visando a execução conjunta de programa de governo, projeto, atividade ou evento de relevância pública e interesse recíproco. Neste tipo de despesa, existem duas figuras importantes, o convenente e o concedente. O convenente nada mais é do que o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer unidade da federação, bem como entidade privada sem fins econômicos, com o qual a administração estadual celebra convênio para a execução conjunta de um programa governamental. É quem, de fato, recebe o recurso para executar o serviço. Já o concedente é quem concede determinado recurso. Portanto, convenente é quem realiza a prestação de contas ao órgão concedente, que ficará responsável pela análise e arquivamento de todo o processo. As prestações de contas de convênios observarão dois aspectos quanto a prazos: os prazos parciais e o prazo total. As prestações de contas parciais obedecerão prazo estabelecido nos termos do convênio, observado o cronograma de liberação dos recursos. Já a prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de 30 dias, contados do término da vigência do convênio ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
A autoridade competente do concedente terá o prazo de 60 dias, contados da data do recebimento, para analisar esta prestação de contas, com fundamento nos pareceres técnicos e financeiros pedidos pelas áreas competentes. Encerramos aqui mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Até breve!